nos mares do sul, onde se espalhou, através do Oceano Pacífico, a grandiosa cultura e civilização marítima polinésia. Estive lá no momento em que essa cultura e civilização começava a desaparecer e, aos poucos, se esvaiu desde minha primeira viagem, em 1955, e depois em 1960 e 61 para Ticoio. Estive lá regularmente com longas permanências de ilha em ilha. Até a mais recente das minhas viagens, em 1991, da qual nasceu o filme que estou prestes a apresentar nesta série Arquipélagos. A Polinésia se esvaiu diante dos meus olhos. Assim como uma flor que, ao ficar em um vaso sem água, murcha e fenece, também a extraordinária explosão de vida que era a realidade da sociedade polinésia se dissipou. A alegria de viver, o conhecimento e o laço com o mar, onde o homem e a natureza se equilibravam, é agora lembrança. É a essa lembrança que dedico o filme e verão sequências muito precisas e significativas. Por exemplo, como era e como se praticava a pesca de pérolas nos anos 50 e o que ela se tornou hoje, um cultivo intensivo, para ser mais preciso, às portas do novo milênio. Tudo foi esquecido da experiência dos pais que, atravessando milhares e milhares de quilômetros do Pacífico, povoaram uma a uma as ilhas de Soerci e Peragui. Cabe notar que foi justamente observado que os polinésios, mesmo nunca tendo sido numerosos em seu total, foram o povo que se espalhou pela área mais vasta do nosso planeta na história da humanidade. É um triângulo, o famoso Triângulo Polinésio, uma área hipotética que se estende da Nova Zelândia à Ilha do Havaí e à Ilha de Páscoa. Dentro desse vasto espaço estão contidos milhões de quilômetros quadrados de áreas vazias, um Pacífico ilimitado e aberto, com a rara presença de pequenas ilhas. Algumas dessas ilhas, as menores, os atóis, formam um arquipélago extraordinário, que é o cenário fundamental deste filme. Mas, acima de tudo, seus habitantes são os protagonistas principais. Os atóis de Tuamotu são 85 anéis de corais que emergem das profundezas do Pacífico até a superfície, elevando-se por muito pouco. A altura média é de 1 metro e meio acima do nível do oceano, que, às vezes, apresenta ondas de mais de 20 metros. Esses atóis não são submersos devido ao cinturão de corais que fecha externamente o atol. Contudo, houve no passado recente, e mesmo no passado mais recente, no final dos anos 80, ciclones e movimentos de maré, tão violentos que submergiram alguns atóis e varreram a vida desses locais atingidos por ondas anômalas. Pois bem, a tudo isso, a este mundo que, repito, não existe mais e como e por que foi substituído, dediquei este filme. Gostaria então de levá-los nesta noite à descoberta do que foi o último paraíso e que agora é um mundo em grandes transformações. Obrigado a todos.
Estamos navegando em direção aos atóis mais extremos do Pacífico. Ao longo da rota, uma parada e uma surpresa surgem por acaso. Estávamos em mar aberto há 2 semanas e avistamos terra certa manhã. Il vento ci è favorevole all'approdo. Decidimos arriar as velas para uma ancoragem. Dove riposare. Siamo stanchi, infatti. Pensamos em ficar alguns dias nas ilhas. Nossa jornada nos leva ao arquipélago da Nova Bretanha, pequenas terras espalhadas pelos mares do sul e esquecidas por todos. Avançamos mais pela correnteza que pelo vento. Procuramos lançar a âncora. De repente, minha curiosidade é atraída para outro lugar. Peço para desembarcar. Bem-vindos! Tambores. E isso me cativa. Uma comunidade melanésia prepara um ritual coletivo. Há uma aldeia além da floresta de Manicropia e, para nossa surpresa, um europeu dá aulas para os jovens da comunidade. O Dr. Fioruco me explicará a metodologia básica com um serviço de faturamento e um compromisso modesto para gerenciar. Me permite registrar adições e subtrações para os produtos reconhecíveis. Obrigado. Nel villaggio, semi-acculturato e semi-selvaggio, scopro che l'economia del piccolo quotidiano mercato... A troca de conchas como moedas usa notas e moedas australianas de pequeno valor. Obrigado. Em resumo, eles usam dinheiro de verdade e conchas como troco. Esta observação surge após o encontro com o europeu que encarna a figura do missionário voluntário leigo. Mi ospita per qualche giorno nella sua capanna. Primeiras anotações no diário de viagem. Não há problema. Innanzitutto. Obrigado a todos. Lui, così perfettamente integratosi tra i papa del villaggio. Venha comigo. Obrigado. Qui a mondo. Oggi niente scuola, mi ha detto. Eu recomendo que vocês vejam. Algumas imagens desta cerimônia e de seus valores são contadas aqui. Ele faz os anciãos aceitarem minha presença. São os homens sagrados, é como se ele fosse um antropólogo, considerando há quanto tempo vive aqui. E se eu não pudesse recorrer à sua experiência, não entenderia muito deste fragmento de vida primitiva. Neste ritual, o protagonista é a boca de um monstro vindo do mar, criatura mais temida que venerada. Simboliche fauci spalancate, come pronte a divorare i ragazzi. Decorados com dentes de tubarão, javali e cachorro. I giovani sono coperti di cenere bianca. Il bianco è il colore della morte qui. Este é o rito de iniciação, onde hoje se morre como criança para renascer como homem. Passeranno con coraggio attraverso la bocca del Cristo. E appunto questo il rito di iniziazione. Iniciação é aceitar o limiar invisível e prova de maturidade. Transição para a idade adulta. Pescatori, capaci di affrontare ogni pericolo. Gli squali soprattutto, i padroni di questo mare. No mundo primitivo, venera-se o que mais se teme. Come lo squalo, appunto. É o símbolo de um ser capaz, tanto de matar quanto de fazer renascer.
decorrer de nossa jornada, observamos os tubarões de uma perspectiva completamente diferente. E no vasto Oceano Pacífico, em vários arquipélagos, pude fotografar numerosos espécimes. Ali, vivem dezenas de espécies diferentes em quantidade superior a qualquer outro mar do mundo, sendo todos eles objeto de estudo atento por parte de etologistas marinhos da Universidade de Van Hertwegen. Por alguns dias, nos unimos a 2 pesquisadores franceses que operam nas águas do atol de Tiputê. Eu os segui para documentar como conseguiram acostumar tubarões de alto mar a se aproximar e aceitar alimento. Os 2 observam atentamente a reação dessas criaturas, que poderiam despedaçá-los, e a nós, se quisessem. Os tubarões, que já conhecem bem o recipiente branco, acreditam que há alimento, mas por vezes percebem que não há, pois o recipiente está ora cheio, ora vazio. Pesquisadores franceses querem demonstrar que ataques de tubarões não ultrapassam o limite psicológico. D'altra parte, vedete questo cazzotto. Para mantê-los sob controle, não há artifícios. Un tu per tu sine die impensabile. Provando con i fatti Como conviver com piores inimigos ferozes. Ao sinal do chefe, a emergência encerra o início. Ontem ocorreu um grande acontecimento. Não há mais nada a considerar. in tale stato d'animo lascio queste acque. A navegação continua para leste, agora rumo ao arquipélago mais distante e virgem entre todos os que visitei em minhas aventuras pelos mares do mundo. No Pacífico, nosso destino final são os atóis do sudeste do arquipélago de Tuamotu. Eles estão apenas emergindo do vazio oceano. Estão isolados a 5.000 quilômetros das terras americanas e australianas. Alguns são atóis microscópicos, enquanto outros abrigam lagunas vastíssimas. São como planetas de um grande sistema. Joias de uma Polinésia com 1000 lugares. Margem do arquipélago. Aguardamos antes da última travessia rumo ao nosso destino final, a passagem de uma depressão climática. O céu está nublado e ameaçador. Restiamo allora al riparo dai colpi di vento e di mare. Ho il tempo, davanti a questo passaggio sconfinato, di lasciare affiorare ricordi, memorie. Tento di coordenar as notas cronológicas. Quando cheguei à Polinésia em 1950, as primeiras ligações aéreas eram feitas por hidroaviões que voavam de atol em atol. Então se revelou aos meus olhos o desenho particular deste arquipélago. Os atóis de Tuamotu revelavam-se um a um. Eles eram os planetas da galáxia oceânica. A última escala do hidroavião era em Rangiroa. De lá, em direção aos atóis mais distantes, naveguei a bordo de uma grande escuna, o Oisio des Îles, que, por 3 meses, uma vez por ano, percorria as Tuamotu de escala em escala. Nos portos,
cada chegada era um momento há muito tempo esperado. Da escuna desembarcava de tudo. Carregava-se a riqueza que os atóis exportavam. Exportavam atóis como polvo seco, lulas cozidas e copra, produto precioso na Europa e América. Dove serviva per fare oli di base per cosmetici. Produção de polpa de fruta rendeu dinheiro por anos. Certo benessere. E con esso il contagio del cemento. Qualcuno cominciò allora a preferire musica venuta Canções da lontano. antigas das ilhas eram evocadas. Em rota para escalas menores, o Osó de Cília balançou sobre as ondas por semanas. Não houve um dia de trégua na jornada. Quanto menores eram os atóis, melhor eu compreendi a dificuldade de viver em uma ilha inteiramente de coral. Isso representava uma herança total. No porto de La Joya, o Vacelo estava ancorado ao largo. O que era desembarcado acumulava-se na praia. A terra. Uma remessa de boa terra fértil foi destinada a um ancião da ilha, um bem precioso nos atóis daquela época, na verdade, um verdadeiro tesouro. Na antiga Haroia, anciã e neto se aviaram entre cabanas, usando o único transporte da ilha. E io con loro. O velho tuamotano morava à beira do vilarejo. Tra il bosco di cocchi e il riff corallino. Ali estava seu trabalho, seu desafio. Seu sonho seria realizado a partir de agora. O amigo separou um saquinho de feijões para semear. Mesmo em seu solo coralino, a vegetação persistia e crescia espontaneamente. O velho tinha agora à disposição o seu próprio campo cultivável, e ele o cuidaria com amor. Era uma horta de excelente qualidade, com 40 por 60 centímetros. Hoje, em muitas costas recifais, barreiras de concreto substituem as barreiras naturais de coral no mar. Imagina um filme questionando se reencontrarei a Polinésia de outrora. Não sei se ainda verei polinésios como este, um corajoso ilhéu. Em tempos nos atóis, apenas um saco de rince era suficiente para alimentar uma família inteira. Com o oceano em tempestade, não podia ser enfrentado. A vida era desafio. Existem ainda ilhas e atóis habitados por comunidades dos últimos verdadeiros polinésios, marinheiros e pescadores fiéis a si mesmos e ao seu mar. Alle tradizioni dei padri. Procurarei as respostas além das últimas 200 milhas de mar agitado que nos aguardam. Atravessarei o arquipélago, explorando seus limites extremos.
As Tuamotu são 85 atóis ou anéis circulares desenhados por barreiras como estas. Perigos de corais e madréporas acumulados do fundo marinho. Estamos avistando um dos maiores atóis do arquipélago, Kaput. A faixa coralina emergente mal supera o nível do mar. Nós nos aproximamos com velas brancas. Il reef è di roseo corallo. É compacto como rocha. É um limite entre o submerso e o emergido. È viva questa roccia, è materia organica, cresce continuamente. Quando uma parte superficial do recife é empurrada para fora d'água. Corais, como a madrepora pacífica, são esmigalhados pelo som. Aterrissamos em Tekaka. Um atol que, nos anos 50, foi bastante habitado, mas que agora encontro completamente deserto. Não há mais ninguém. Homens, mulheres e crianças partiram. O abandono é tal que, mesmo nas aldeias onde haviam surgido habitações de alvenaria, tudo foi engolido por uma natureza exuberante que retoma a posse do território que lhe havia sido subtraído. A Tikei, partiti gli uomini, è rimasto nell'isola solo un cane, chissà da quanto. Sa come sopravvivere, perché negli atolli i cani erano abituati a cavarsela da soli quando perdevano i loro padroni. Diventavano a loro volta pescatori. A Polinésia se via sem os polinésios, pois muitos deixaram suas cabanas para buscar trabalho nas ilhas maiores, onde o turismo prosperava. O sorriso da Polinésia corria risco. Un piccolo popolo felice. Durou 20 segundos. L'altra. Così come lo sono soprattutto i pescatori. Unidos, os cidadãos iriam ao fundo observar peixes jovens, de 2 a 3 meses. Ogni giorno per sopravvivere. Imagens que vi após décadas representavam movimentos etnológicos. Così appariva agli inizi degli anni 50 Parecia um teste de aldeia, festa e trabalho, normal na Polinésia. Era preciso seguir da direita. dove stava per avere inizio una gran pesca collettiva. Filmata nel 1954. Esta é a última fala de Chao Tai Shaoru. Sexo era observado. Encurralar peixes em círculo sem assustá-los era antigo. Intervenção na vida humana.
técnico de pesca esquecido. Poucos anos depois, foi lançado o filme O Irmão Mar, dedicado à educação marítima, no qual os anciãos da comunidade ensinavam aos mais jovens, inclusive às crianças, como enfrentar os perigos da pesca em mar aberto. As novas gerações aprendiam a ter um saudável e reverente temor pelos senhores do mar, formando-se assim os grandes pescadores. Eles estavam bem cientes do perigo representado por feras armadas com 6 fileiras de dentes. Nell'atollo di Manì filmai quell'anno una vasca dove i bambini giocavano con piccoli squali, per abituarsi a non temerli. Questa esperienza reale. Em 1960, produziu Fábula. Captura seu tubarão. Filme de fantasia, mas real. A trama envolvia um jovem pescador e um tubarão, com foco na amizade entre eles. Eu havia imaginado para aquele filme uma história não impossível, em um mundo onde cada família se orgulhava de ter seu próprio tubarão protetor, um rei do mar como um mítico ancestral. Eu filmei estas cenas no atol de Ikuero, 2 palavras que significam Setiu. Arquipélago das mulheres. Terra retorna a ele. Come Teatea, vuol dire spuma bianca, o Aratua, onda dell'oceano. E così Motutunga, Fakarava, Takapotô, Kaukurá, Vanavana. A memória facilmente permanece cativa do fascinante e distante, como a de Vanelline, que existiu nas mentes da velha família. Na transição da estação chuvosa para a de clima sereno, que marca o início de cada nova temporada de pesca, pedia-se ao oceano que afastasse o mau tempo e fosse generoso. Em troca, oferecia-se uma imolação sacrificial. I polinesiani non furono mai. O sentido cultural deste tema permite elaborar regras, leis e costumes, possibilitando que convivam serenamente entre si e com a natureza. A natureza era vista como o lar dos deuses do céu e do mar, que jamais foram esquecidos. Isso perdurava mesmo após a conversão ao cristianismo de várias seitas, presente em quase todas as comunidades dos arquipélagos. Em Tichô, os cristãos mórmons haviam se reunido em uma comunidade com muitos adeptos, especialmente mulheres. A casa de oração que filmei então, hoje cai aos pedaços e está abandonada há muito tempo. Chegada de pastor mórmon americano, que filmei, foi rito alegre e refinado de acolhimento aos moradores, durante o qual um maço de raízes de cava havia sido cerimonialmente desfiado diante do hóspede, reduzido às condições desejadas para ser depois espremido e finalmente servido frio como bebida ritualística. Essência da Polinésia antiga perdura nas memórias dos anos 50. Mas era chegou ao fim. Exemplo: morte do chefe da aldeia. Moradores esqueceram o cristianismo e tradições. Il tempo delle feste è ormai solo un ricordo.
Um templo mórmon de cimento foi edificado pelo missionário, substituindo a antiga missão de madeira. Eu sou Tino Lemura. Vi o último contador de histórias polinésio em ação. A grande casa, agora em ruínas, era habitada por um warrepo, ou seja, aquele que sabia narrar fábulas e lendas, comentando as oponemi que ele mesmo havia pintado na escola. Evocava mitici animali, eroi fantastici. Favole che divertivano, fascinavano. Fábulas tinham fundo de verdade. Eu percebi isso ao ouvir um raro relato de um pescador experiente de Takapotok. Segundo ele, era capaz de capturar moreias na lagoa daquela ilha, provocando-as com um trapo colorido. Imagens mostram o homem como o vi em ação. Ele oferece o braço à moreia para que o trapo enrolado seja mordido. Ele deseja que a temível serpente marinha fique presa no tecido, e eis o exato momento da mordida. Maui a procurou pelo mundo e a encontrou. Faltava equipamento para filmar pássaros nos anos 70. Os jovens polinésios já se vestiam com jeans naquela época. Alguns não esqueceram os ensinamentos dos mais velhos. Ad esempio, come catturar squali senza rovinare della pelle. E então, depois, vieram as crianças. Elas conseguiram levar o filho. Il pescatore, deciso a catturare un grosso esemplare intero, senza ferite né diamo né di arpione, doveva prima pescare un piccolo rairà, da usare come esca. I rairà sono così voraci da balzare addirittura fuor d'acqua. Você precisa se aprofundar um pouco mais. E esta, então, é a iniciação de uma unidade de sequência. Una volta a bordo, Obrigado pela atenção. Infatti, caçar presas grandes é desafio. União demonstra coesão. Irei serviu para isto. É uma isca segura, pois tubarões comem seus semelhantes. De fato, aproveitando a excitação gerada pelo rastro de sangue, o pescador, que estava um pouco mais distante, manobrava a isca sob o painel. Portanto, a pele da presa será utilizada para um grande prêmio. Se o tubarão for enganado pelo sabor do sangue, ele morderá, e se os seus dentes ficarem presos, que estão conseguindo escapar de suas mandíbulas, lo ucciderà per soffocazione. La vittoria dell'uomo su un grande squalo era importante, perché si riteneva che solo un tamburo fatto con pelle di grande squalo sapesse parlare all'oceano. Ele questionava se seria um tempo benigno ou adverso, se seus mares seriam ricos e se as correntes trariam para as ilhas atuns grandes e suculentos. O tambor de tubarão soa com o canto do royal. A canção lembra a era das transmigrações. O coro senta-se na areia, como uma tripulação de grande canoa. O timoneiro que liderava a travessia agora guia o canto. Per i polinesiani, Tambores de pele produziam sons e ritos agradáveis aos ancestrais.
Os polinésios nas ilhas venciam adversários fortes e tinham relação íntima com a vida. Impressionante forma. Appunto, Retomamos a rota do mar aberto. Apontamos ao atol de Makemon, no sul do arquipélago. O atol não está despovoado. Aliás, nos últimos anos, parece ter conhecido um desenvolvimento particular. Foram 2 dias de tempo esplêndido, com o spinnaker esticado e velas cheias. Acabou. Chegamos ao destino. Precisamos invocar com atenção a sua paz, que é o canal que une o oceano aberto à lagoa interna. É uma passagem estreita, rasa, com forte corrente. O recife de coral no centro pode ser perigoso para a quilha de barco. No entanto, o banco traiçoeiro é bem visível e Tetu, o marinheiro polinésio que nos acompanha, diz que podemos prosseguir. Kemo nos parece tranquilo, mas não tardará a se surpreender. Il porticciolo, Uma antena parabólica apontada para o céu, com seus mecanismos em movimento, funciona como um telefone do qual se pode ligar para qualquer lugar. quel che è satellite. Fotografo stupito. Nessuno ci viene incontro, nemmeno i bambini, come accade invece agli approdi delle piccole isole. Giù le palme e sul cemento. No vilarejo cresci. Evidentemente não falta dinheiro. Un sorriso fortunatamente ancora polinesiano, benché le mountain bike siano giapponesi. Appena al di là di un ciuffo di palme, un salto nel passato. A cabana dos mergulhadores ainda existe e impedimos seu abandono. Aqui, participei de festas que duravam do pôr do sol até o amanhecer, quando um mergulhador encontrava uma pérola em uma madrepérola recolhida no convés. Se um mergulhador pagasse bebidas, ele ficava sem dinheiro. No dia seguinte, eu tinha que partir com os outros. Estive aqui para documentar aquela que era talvez a última grande flotilha de canoas com balancim da região. Con scafi poco più grandi di questo, i polinesiani sciamarono in tutto il Sud Pacifico e lo colonizzarono. Os estômagos se tornaram anfíbios, principalmente para a coleta de ostras perlíferas. Essa atividade, até os anos 50, era reservada a homens de excepcional resistência física, os mergulhadores capazes de trabalhar em apneia sem auxílio de equipamentos. Para a coleta das pérolas, não era permitido nenhum sistema de mergulho autônomo ou equipamentos diferentes dos tradicionais. Proibendo gli autorespiratori, si proteggevano i pescatori locali. Porque ninguém no mundo era tão capaz quanto esses polinésios de mergulhar a 30, 40 metros e lá no fundo trabalhar para coletar.
arrestavano il lavoro in A immersione. lagoa avançava, mantendo as pessoas longe. Havia um grande perigo quando um tubarão-tigre surgiu do alto mar e apareceu na área de coleta. Era assim que eles se salvavam nessas situações. Os mergulhadores jogavam como isca para o perigoso e faminto invasor alguns pequenos cações previamente pescados. Uma isca apetitosa porque, eu repito, o tubarão gosta sobretudo de se alimentar de seus próprios semelhantes. La perla, una volta o due al mese, se ne trovava un buon esemplare. Eles acordam imediatamente. Festeggiava con i soldi che il mercante pagava. Pochi franchi, ma cash, che era così possibile spendere. Estava subito. nas bebidas alcoólicas que eram proibidas. Essa situação durou até que homens anfíbios conseguissem recolher as conchas de madrepérola. Sfidando la profondità a corpo libero. Poi, anche in questo atollo, tutto è cambiato. Este avião biturbina voa uma vez por mês para Maé. Envia mensagem precisa para a ilha via satélite. A carga está pronta. Aqui não vive um eremita do mar, mas um homem que ama Quemo tem uma tarefa bem específica. Ele vigia esta lagoa, atento para que ninguém tente roubar seu tesouro. O tesouro que atrai este avião aqui todos os meses. Come possiamo ben osservare e fotografare, il tesoro sottomarino di questa laguna è lo stesso di un tempo. Nacre, coltivate a Assim, centinaia, pérolas não são mais encontradas uma ou duas por mês aqui, como na época de Franchi, mas centenas são recolhidas por dia. O resultado é obtido cultivando ostras na lagoa e inseminando-as artificialmente. una ad una. Ci è concesso di Assim como fotografare admiramos a arquitetura flutuante deste jardim subaquático, cujos frutos, pendurados em longas fileiras, valem milhares de dólares a cada mês. As pérolas que crescem nestas singulares incubadoras não são tão belas nem tão grandes quanto os exemplares nascidos espontaneamente. No entanto, elas valem bastante e garantem altos lucros à empresa japonesa, a qual é confiado o controle de toda a produção. Seus técnicos garantem que, desta fazenda submersa, nem mesmo um exemplar defeituoso é exportado. malformato. Nos jardins artificiais submersos, eles fazem boa guarda sobre os frutos que se acumulam, mas sobretudo sobre o que está amadurecendo no fundo. Vigilância precária, com atividades em turnos regulares de mergulho, dia e noite. O filme, alguns dias após nossa chegada ao atol do Porto, concedeu-me o direito de ficar a sós, refletindo sobre a Polinésia que eu conhecera e que não existe mais. E naquela mesma noite, decidi continuar a viagem pelo arquipélago, dirigindo nossa embarcação até os atóis menores e mais distantes, de onde as últimas famílias polinésias haviam partido há mais de 10 anos. Não se pode errar no trabalho que fazemos. Siga as aves migratórias ao amanhecer,
deixando nosso pouso para a ilha sem homens. A rota da sua embarcação, acrescentou o marinheiro, deveria ser a mesma da Sully, das fragatas e do Cavicólio, pois eles o levarão até onde se estabeleceram ao longo dos anos. Abbiamo ascoltato quel consiglio. Ao seguir as aves, contamos com a ajuda de Rango. Preocupação justa e prudência sábia do capitão. Não é fácil, na imensidão do oceano, encontrar atóis minúsculos, pequenas lascas de terra emergente, mal marcadas pelas ondas de um horizonte azul ilimitado. Além do limite marcado pela potente onda do Pacífico que se quebra na barreira externa do atol, estende-se o azul profundo e calmo das lagoas internas. Um presente do vento e das correntes. A noz de coco. O precioso fruto, a semente, cobriu de verde os áridos recifes de coral que formam estes arquipélagos. Caídos no mar de outras ilhas distantes, ou mesmo de continentes remotos, eles não apodrecem entre as ondas, mas germinam, nutridos pela água do mar e pelo solo. Estamos entrando na lagoa. Seguimos a Sully e Caveca, chegando às margens como nozes de coco. A âncora desce nas águas, marcando nossa meta final, o atol de Mototunga. Aqui, a natureza voltou a seguir suas próprias regras. I suoi riti. Vida e morte se manifestam como a medida de um espaço que parece ilimitado. Surgem silêncios e harmonias, instantes e milênios de uma criação que continua. A noz de coco, trazida pelos ventos e correntes, lança seus primeiros brotos. A raiz se estende em direção ao solo. Quem sobrevive à primeira estação se tornará palmeira alta e robusta. Este estranho ser é o caranguejo dos coqueiros. É uma criatura blindada que desapareceu de todos os atóis habitados. Comia cocos e danificava plantações, motivo para exterminá-los. Os cientistas o nomearam como Birgus latro, chamado ladrão por sua incrível voracidade por cocos. Ancorado em frente à floresta de palmeiras de Mototunga. Com teleobjetivo, observa o caranguejo, que se acreditava extinto neste arquipélago. Ele sobe até o topo dos coqueiros e, com suas fortes pinças, arranca as nozes. Ao retornar ao solo, ele quebra a casca para se alimentar da polpa interna. Em suma, é uma extraordinária máquina devoradora. A natureza o adaptou a esse particular nicho ecológico. Hoje, encontrá-lo é uma raridade excepcional. É a revanche da natureza que se mostra agora, inclusive, triunfante. Uma verdadeira floresta de Mototunga cresceu, com árvores de alto porte. É um ciclo de criação e destruição. O que morre alimenta o que vive e cresce. Quem encontrou refúgio aqui não é mais molestado pelo homem. Podem, então, se multiplicar, acima e abaixo d'água. Parece-me ter chegado a um Éden, que eu acreditava estar perdido.
A floresta que cresceu na superfície encontra seu espelho em uma floresta igualmente surpreendente de gorgônias gigantes. Nunca havia visto nada semelhante neste mar. Nada de comparável, seja na superfície ou debaixo d'água. Há 20 anos, nenhuma vegetação é cortada. Não se pesca por igual período. Assim, nas águas do Recife que circundam o atol, nadamos em um mundo subaquático com uma riqueza que, em outros lugares, foi aniquilada por redes, anzóis, arpões e por outros instrumentos cada vez mais agressivos que o homem usa para ferir, matar e saquear. O azul profundo deste arquipélago parece um lugar sagrado, sereno e terrível ao mesmo tempo. É uma força, uma bondade, da qual o homem deve restabelecer a antiga lição.